Existe algo de quase ritualístico em segurar uma xícara quente de café logo pela manhã. O aroma inconfundível, o calor que se espalha pelas mãos, o primeiro gole que parece acordar o corpo inteiro. Mas e se esse hábito, aparentemente simples, estiver secretamente ligado a uma vida mais longa? E se por trás desse líquido escuro e amargo estiver um dos aliados mais poderosos da longevidade, e a maioria das pessoas nem imagina? Durante muito tempo, o café foi cercado por alertas, que causava hipertensão, que prejudicava o coração, que sobrecarregava os nervos. No entanto, nos últimos 20 anos, a ciência virou essa narrativa de cabeça para baixo. Hoje, os maiores centros de pesquisa do mundo apontam para um dado quase inacreditável: o consumo moderado e regular de café está associado a uma redução significativa no risco de morte por todas as causas. Um dos estudos mais impressionantes foi conduzido por pesquisadores do National Cancer Institute, nos Estados Unidos, em parceria com a Associação Americana de Aposentados. Eles acompanharam mais de 400 mil adultos por quase 14 anos e concluíram que aqueles que bebiam café, mesmo com cafeína, apresentavam menor taxa de mortalidade. Os números falam por si: uma redução de até 16% no risco de morte em comparação com os não consumidores. E esse efeito positivo foi observado mesmo entre pessoas que tinham hábitos não tão saudáveis, como fumar ou ter sobrepeso. Aparentemente, o café conseguia oferecer algum tipo de escudo biológico contra os danos acumulados ao longo dos anos. Mas como algo tão cotidiano pode influenciar tanto na nossa saúde? A resposta está na complexidade da bebida. O café não é apenas cafeína. Cada xícara contém centenas de compostos bioativos, entre eles ácidos clorogênicos, polifenóis e diterpenos, todos com potencial antioxidante e anti-inflamatório. Esses compostos atuam diretamente nas células, combatendo os radicais livres que aceleram o envelhecimento e contribuem para doenças crônicas como Alzheimer, diabetes tipo 2, câncer e problemas cardiovasculares. Estudos com exames de sangue e testes celulares mostram que, após o consumo de café, há uma melhora visível na resposta inflamatória do organismo e na sensibilidade à insulina, dois pilares fundamentais para quem deseja envelhecer bem. E não para por aí. Um relatório publicado no periódico Circulation mostrou que o consumo de 3 a 5 xícaras de café por dia está ligado a uma redução expressiva no risco de doenças cardíacas e derrames. Isso contraria completamente a ideia antiga de que o café seria um vilão para o coração. Pelo contrário, ele parece regular o funcionamento do sistema cardiovascular, manter os vasos sanguíneos mais flexíveis e até controlar níveis de colesterol. A chave, porém, está na moderação. Em excesso, qualquer substância se torna prejudicial. Mas na dose certa, o café se transforma em um potente aliado do bem-estar. E há algo ainda mais curioso: esses efeitos benéficos foram observados mesmo quando o café era descafeinado. Isso indica que os compostos protetores não estão exclusivamente na cafeína, mas sim nos outros ingredientes naturais que compõem a bebida. Mas talvez o efeito mais surpreendente do café esteja em sua ação sobre o cérebro. O consumo regular tem sido associado a um risco reduzido de doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer. A cafeína parece ter um efeito neuroprotetor, inibindo o acúmulo de proteínas tóxicas no cérebro, como a beta-amiloide, principal marcador da doença de Alzheimer. Em idosos, estudos mostram que aqueles que mantêm o hábito de beber café diariamente apresentam melhor desempenho cognitivo, mais foco, memória preservada e menor tendência à depressão. Isso acontece porque a bebida estimula a produção de dopamina e serotonina, neurotransmissores ligados ao prazer, à motivação e à clareza mental. Em outras palavras, o café não só desperta o corpo pela manhã, ele pode manter a mente desperta por décadas. Mas antes que você corra para a cafeteira, há nuances importantes. Nem todo café é igual. O método de preparo, o tipo de grão e até o momento do dia influenciam nos efeitos que ele terá sobre o corpo. A ciência começa agora a estudar com mais profundidade como personalizar o consumo da bebida conforme a genética, o metabolismo e os objetivos individuais. Em breve, talvez o café seja prescrito como parte de um protocolo de longevidade, assim como se prescreve uma dieta ou um exercício físico. E isso não seria um exagero. Afinal, poucas substâncias naturais oferecem tantos benefícios comprovados em tantos sistemas do organismo.
No entanto, há uma pergunta que não quer calar: será que existe uma dose exata? Um ponto em que o café para de ajudar e começa a prejudicar? É sobre isso que falaremos na próxima parte, porque a linha entre o remédio e o veneno, mesmo aqui, ainda é muito tênue. Para tudo que há um tempo, e para o café, há também um limite. Se por um lado ele se mostra um verdadeiro aliado da vitalidade e da longevidade, por outro, quando mal utilizado, pode se tornar exatamente o contrário. O segredo está na dose, no momento do dia, e na forma como cada corpo responde a ele. O que muitos ignoram é que os mesmos compostos que protegem o organismo também podem sobrecarregá-lo, dependendo de fatores como sensibilidade à cafeína, genética, idade, presença de doenças cardíacas ou distúrbios de ansiedade. O que era um hábito prazeroso e terapêutico pode, em poucos passos, transformar-se em gatilho para insônia, irritabilidade, taquicardia e até picos de pressão arterial. Por isso, antes de abraçar o café como um elixir da juventude, é essencial entender seus limites. A ciência vem apontando que o ponto de equilíbrio gira em torno de 2 a 4 xícaras por dia, dependendo do metabolismo de cada indivíduo. Mais do que isso, especialmente acima de 6 xícaras diárias, os efeitos adversos começam a se sobrepor aos benefícios. Um estudo publicado na revista American Journal of Clinical Nutrition mostrou que o consumo elevado de cafeína pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares em pessoas com uma variante genética específica que torna a metabolização da substância mais lenta. Para essas pessoas, mesmo pequenas doses podem gerar sobrecarga no sistema nervoso e no coração. E o mais impressionante, muitas delas nem sabem que possuem essa mutação genética, chamada CYP1A2, responsável por regular a velocidade com que o corpo quebra a cafeína. Outro fator decisivo é o horário do consumo. Muita gente associa o café a um ritual noturno, após o jantar, acompanhado de uma sobremesa, como forma de prolongar a noite. Porém, esse hábito pode estar sabotando silenciosamente a qualidade do sono. E o sono, como se sabe, é um dos pilares mais fundamentais para viver mais e melhor. A cafeína tem uma meia-vida média de 5 a 7 horas no organismo. Isso significa que, se você toma uma xícara às 18 horas, ainda pode ter metade da substância ativa circulando pelo seu sangue às 23 horas, justamente na hora em que seu corpo tenta desacelerar, reparar células e regenerar tecidos. O resultado? Um descanso fragmentado, menos profundo, e com impactos diretos no envelhecimento celular, nos hormônios e na saúde metabólica. Mas há como contornar isso. Muitos especialistas hoje recomendam que o último café do dia seja consumido até, no máximo, às 14 horas. Assim, o organismo tem tempo suficiente para processar a substância antes da chegada da noite. Além disso, vale observar que diferentes métodos de preparo influenciam na concentração de cafeína. Um café coado tradicional pode conter entre 80 a 120 mg por xícara. Já um expresso pode ultrapassar 200 mg, enquanto cafés instantâneos geralmente apresentam doses menores. A escolha do grão também importa. Grãos da variedade robusta possuem quase o dobro de cafeína em relação aos arábicas. E se você deseja continuar colhendo os benefícios do café sem os riscos do excesso, o descafeinado pode ser um grande aliado. Ele mantém a maior parte dos compostos antioxidantes, sem os efeitos estimulantes da cafeína. E há um ponto curioso que pouca gente considera: o que você adiciona ao café também importa. Uma xícara de café puro, sem açúcar e sem leite, é praticamente isenta de calorias e rica em antioxidantes. Mas ao adicionar açúcar refinado, cremes industrializados ou xaropes artificiais, o que era benéfico se transforma em algo inflamatório. O problema não está no café em si, mas no que você faz com ele. Pequenos exageros diários, ao longo de anos, podem neutralizar os efeitos positivos e até contribuir para a resistência à insulina, ganho de peso e doenças crônicas. Portanto, o ideal é consumir o café de forma limpa, minimalista e consciente, como um ritual de saúde, e não de autossabotagem. Além disso, não podemos ignorar o impacto da dependência. A cafeína, embora natural, é uma substância psicoativa. E como tal, pode causar tolerância e abstinência. Pessoas que consomem grandes quantidades diariamente tendem a desenvolver resistência, precisando de doses maiores para sentir os mesmos efeitos.
E quando tentam reduzir, enfrentam sintomas como dores de cabeça, fadiga e irritação. Isso não significa que o café seja viciante como uma droga pesada, mas que o uso deve ser equilibrado. Saber fazer pausas, reduzir gradualmente quando necessário, e perceber os sinais do corpo é essencial para manter o controle. Afinal, o objetivo não é depender do café para viver, mas usá-lo como um aliado inteligente. O café também não é recomendado para todos. Grávidas, por exemplo, devem limitar o consumo a no máximo 200 mg por dia, pois a cafeína atravessa a placenta e pode afetar o feto. Pessoas com distúrbios de ansiedade, arritmias cardíacas, refluxo ácido ou hipertensão descontrolada também devem ser orientadas por profissionais antes de adotar o café como hábito diário. O mais sábio é lembrar que cada corpo responde de forma única, e o que funciona para muitos pode ser prejudicial para alguns. A ciência oferece dados, mas a escuta do corpo e o bom senso ainda são os melhores conselheiros. Diante de tudo isso, fica claro, o café pode, sim, ser uma chave para a longevidade, mas desde que seja usado com inteligência. Saber a dose certa, o momento ideal e a forma mais pura de consumi-lo pode transformar a experiência de tomar café em uma prática terapêutica. E a boa notícia é que, além da saúde física, o café também influencia algo igualmente importante, o nosso estado emocional e social. Porque mais do que uma bebida, ele é um conector de pessoas, um companheiro de conversas, uma pausa em meio ao caos. E isso, como veremos na próxima parte, pode ser tão vital quanto qualquer composto bioativo. Não é apenas o corpo que se beneficia dos compostos encontrados no café. A mente, talvez mais do que qualquer outro sistema do organismo, responde de maneira imediata e sensível a essa bebida milenar. É por isso que, mesmo sem saber de todos os seus efeitos bioquímicos, bilhões de pessoas no mundo recorrem a ele para despertar, clarear o raciocínio, encontrar foco e até consolo. Há algo profundamente emocional na experiência de tomar café. E, segundo a ciência, essa relação afetiva pode estar entre os fatores invisíveis que mais contribuem para o seu impacto positivo sobre a longevidade. Vários estudos vêm demonstrando que o consumo moderado de café está relacionado a menores índices de depressão, especialmente entre mulheres e idosos. Uma das explicações é o estímulo da produção de neurotransmissores como dopamina e serotonina, responsáveis por sensações de prazer, motivação e bem-estar. O café atua como um leve modulador de humor natural, ajudando a reduzir a apatia e a aumentar a disposição. Em pessoas que enfrentam quadros de tristeza recorrente, o simples hábito de manter uma rotina matinal com café pode funcionar como uma âncora psicológica, uma espécie de pequena certeza em meio a dias emocionalmente instáveis. Há também um impacto social que não pode ser ignorado. O café é uma bebida que conecta. Ele está presente em encontros, pausas de trabalho, visitas familiares e momentos de descanso. Ao redor de uma xícara de café nascem amizades, se compartilham histórias, se desfazem silêncios. A presença social ativa, como mostram os estudos sobre longevidade, é um fator decisivo para viver mais e melhor. Pessoas que mantêm relações interpessoais sólidas têm menos risco de desenvolver doenças degenerativas, sofrem menos com estresse e envelhecem de maneira mais saudável. O café, nesse contexto, funciona quase como um catalisador de conexões humanas, e essas conexões, por sua vez, são poderosos protetores do coração e da mente. Mas o impacto mental do café vai além do humor. Pesquisas longitudinais indicam que consumidores regulares apresentam menor risco de desenvolver doenças como Alzheimer e Parkinson. O mecanismo ainda está sendo estudado, mas acredita-se que a cafeína tem uma ação protetora direta sobre os neuroníons, inibindo a formação de placas beta-amiloides e reduzindo inflamações cerebrais silenciosas que, ao longo dos anos, prejudicam a memória e a cognição. Uma análise feita com mais de 300 mil pessoas na Europa concluiu que aqueles que bebiam café de forma moderada tinham desempenho superior em testes de atenção, linguagem e memória de curto prazo. Ou seja, o café não apenas acorda o corpo, ele mantém o cérebro em estado de vigília funcional, até mesmo com o passar da idade. Outro ponto relevante está na criatividade. Muitos dos maiores escritores, pensadores e artistas da história eram notórios bebedores de café. Honoré de Balzac consumia dezenas de xícaras por dia enquanto escrevia suas obras.
Beethoven contava os grãos para garantir o preparo exato. E até grandes inventores modernos relatam usar o café como uma ferramenta criativa. Claro, não se trata de romantizar o excesso, mas de reconhecer que, em doses adequadas, o café pode ser um estímulo para a expansão mental, a reflexão profunda e a capacidade de produzir com clareza. Em tempos de sobrecarga digital e dispersão constante, um simples café pode devolver ao cérebro o foco necessário para realizar o que realmente importa. Ainda assim, é importante diferenciar estímulo de dependência. O objetivo não é precisar do café para existir, mas sim saber como utilizá-lo de maneira estratégica. Algumas pessoas optam por iniciar o dia com hidratação e luz natural, e só depois introduzir o café, maximizando seus efeitos sem gerar picos de cortisol desnecessários logo ao acordar. Outras preferem reservar a bebida para o meio da manhã, quando o rendimento tende a cair. O segredo é entender seu próprio ritmo, seu relógio biológico, e fazer do café um aliado consciente da sua produtividade e do seu equilíbrio. E se o café é poderoso para manter a mente ativa, ele também pode ser um apoio em momentos de silêncio. Um estudo curioso revelou que pessoas que tomam café sozinhas, de forma ritualística, tendem a apresentar níveis mais altos de autorreflexão e presença. O ato de preparar, cheirar, aguardar e degustar a bebida aciona no cérebro áreas ligadas ao prazer antecipado, o que eleva o estado de atenção plena. Por isso, muitos consideram o café um momento quase meditativo. E a meditação, como se sabe, é uma das práticas mais recomendadas para retardar o envelhecimento cerebral. Há ainda uma conexão pouco explorada, o café e a espiritualidade cotidiana. Em diversas culturas, o ato de beber café é acompanhado de silêncio, gratidão, contemplação. Pode parecer algo pequeno, mas pequenos rituais têm um efeito cumulativo na saúde mental e emocional. Estudos mostram que pessoas que cultivam rituais diários, mesmo simples, apresentam menores níveis de estresse, maior controle emocional e uma sensação de vida com mais propósito, elementos que impactam diretamente na expectativa de vida. O que se desenha, portanto, é uma imagem mais ampla do café. Ele não é apenas um estimulante, nem apenas uma bebida social. Ele é, para muitos, uma pausa, um consolo, um estímulo, uma companhia. Quando consumido com intenção, pode se tornar um verdadeiro aliado da mente saudável e da alma equilibrada. E no mundo moderno, onde tantos vivem acelerados, distraídos e exaustos, isso talvez seja tão importante quanto qualquer antioxidante ou nutriente milagroso. Mas há ainda um ponto final que precisa ser explorado. Se o café pode estender a vida, como exatamente ele se encaixa dentro de uma rotina de longevidade eficaz? Como combiná-lo com jejum, com alimentação, com sono e suplementação? Essa é a ponte que cruzaremos na próxima parte, onde veremos como transformar o café em parte de um verdadeiro protocolo anti-envelhecimento. Agora que já conhecemos os efeitos do café sobre o corpo, o cérebro e até as emoções humanas, é hora de dar um passo além. A pergunta que resta é: como encaixar o café de forma estratégica dentro de uma rotina voltada para a longevidade? Porque não basta apenas beber, é preciso saber quando, como e com o que. O café, quando bem posicionado no dia a dia, pode se tornar uma verdadeira engrenagem no funcionamento do corpo que deseja não apenas sobreviver, mas envelhecer com lucidez, disposição e autonomia. E esse encaixe exige consciência, regularidade e ajuste fino com outros hábitos fundamentais. A primeira chave está na integração com o jejum intermitente. Muita gente que adota o jejum como estratégia para a longevidade se pergunta se o café quebra os benefícios. A resposta da ciência é clara: o café puro, sem açúcar, leite ou adoçantes artificiais, não interfere negativamente no jejum, pelo contrário, pode até potencializar os efeitos. Pesquisas mostram que o café preto estimula a autofagia, o processo natural de reciclagem celular que está diretamente associado à reparação do organismo e à prevenção de doenças degenerativas. Tomado durante a janela de jejum, ele ajuda a reduzir a fome, melhora o foco e prolonga o estado metabólico de queima de gordura e regeneração. O segredo está em não adicionar nada que provoque picos de insulina. Outro ponto fundamental é o horário ideal para o consumo. Como vimos, o café deve respeitar o ritmo circadiano.
Tomá-lo muito cedo, antes do corpo acordar naturalmente, pode interferir nos níveis de cortisol e gerar uma dependência artificial. O ideal é aguardar de 60 a 90 minutos após acordar para que o corpo ative sua produção natural de energia. Já no período da tarde, especialmente após as 14 horas, é prudente evitar, principalmente para quem deseja preservar a qualidade do sono, fator vital para longevidade, regeneração hormonal e equilíbrio emocional. E quanto à associação com outros alimentos? Aqui também há uma estratégia poderosa. Consumir café junto a alimentos ricos em polifenóis, como cacau puro, canela e até cúrcuma, potencializa a carga antioxidante do organismo. Essa sinergia entre compostos bioativos favorece a redução do estresse oxidativo e o combate ao envelhecimento precoce. Outra dica valiosa é adicionar uma pitada de canela ao café. Além de sabor, ela ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue, favorecendo ainda mais a estabilidade metabólica. Já para quem sente desconforto estomacal com o café puro, uma boa alternativa é combiná-lo com uma pequena porção de gordura saudável, como óleo de cocô ou manteiga ghee, o que reduz sua acidez e prolonga a liberação de energia. A hidratação também deve ser considerada. O café, por ser levemente diurético, pode contribuir para a perda de líquidos, e isso, a longo prazo, afeta a saúde da pele, dos rins e da função cerebral. Por isso, a cada xícara de café, recomenda-se o consumo de pelo menos um copo de água pura. Essa prática simples garante o equilíbrio hídrico e protege o corpo dos efeitos cumulativos da desidratação leve, que muitas vezes passa despercebida. Quando olhamos para a longevidade como um estilo de vida, tudo está conectado. O café, isoladamente, não faz milagres. Mas quando inserido em uma rotina onde há sono profundo, alimentação anti-inflamatória, atividade física regular e propósito de vida, ele atua como um intensificador. Uma peça que acelera os processos positivos e suaviza os danos do tempo. É por isso que nas famosas zonas azuis, regiões onde se concentram as pessoas mais longevas do planeta, o café está quase sempre presente. Em Icária, na Grécia, se bebe café com ervas naturais. Em Okinawa, no Japão, chá de café com especiarias. Em Nicoya, na Costa Rica, ele é consumido puro e sem pressa. O que esses povos têm em comum? Eles usam o café como parte de uma rotina ritmada, com pausas, natureza, conexão e simplicidade. E há algo ainda mais profundo, o aspecto emocional e simbólico do café. Quando você se permite parar por alguns minutos para preparar e saborear a bebida, está, na prática, oferecendo ao seu corpo e mente uma pausa restauradora. Está sinalizando que a vida não é apenas correria, metas e estresse. Que há espaço para rituais, para silêncio, para autocuidado. E são justamente esses momentos que criam resiliência mental, reduzem o cortisol crônico e constroem uma vida com mais presença. O segredo para viver mais pode não estar apenas no que comemos ou bebemos, mas na maneira como nos relacionamos com esses momentos do cotidiano. Portanto, o café pode, sim, ser uma ferramenta poderosa para quem deseja envelhecer com qualidade. Mas não como uma receita mágica ou uma fuga energética, e sim como parte de uma filosofia de vida mais consciente. Uma vida que valoriza o equilíbrio, a escuta do corpo, os pequenos prazeres e as escolhas diárias que, aos poucos, moldam o destino. Se há algo que a ciência nos ensina é que a longevidade não acontece por acaso. Ela é cultivada todos os dias, e talvez, começa com uma simples xícara de café feita com intenção.